Vamos falar das eleições do ano que vem. Olha, em um editorial, a revista britânica The Economist, uma das mais importantes do mundo, defende que o presidente Lula não deveria concorrer à reeleição em 2026. Segundo a publicação, apesar de o Brasil ter demonstrado resiliência das instituições democráticas ao longo do ano, o país, nas palavras da revista, abre aspas, merece escolhas melhores, fecha aspas, no próximo pleito. No editorial, a The Economist sustenta que a principal razão para Lula abrir mão da disputa é a idade. Segundo o texto, que cita como exemplo o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais 4 anos de mandato seria um risco no caso de um governante hoje com 80 anos. Vamos falar com os nossos comentaristas, Ana Beatriz Rich. Lembrando que não existe uma idade limite, né, para a gente aqui no Brasil para se candidatar ou se reeleger nas eleições. Só uma idade mínima que seria aí 35 anos, né? Sim, Patrícia, e eu acredito que a idade não seja o fator determinante, embora eu concorde com a análise que Lula não deveria disputar sua reeleição. A gente vê um país totalmente fragmentado hoje, com a democracia extremamente fragilizada, e isso é muito influenciado por essa polarização que existe aí quase 10 anos, entre Lula e Jair Bolsonaro. Eu entendo que a partir do momento que esses dois candidatos deixarem a disputa eleitoral, nós vamos conseguir trazer de volta alguns debates extremamente importantes e que hoje estão completamente esquecidos em razão dessa dualidade que a gente vive com essas duas personalidades. Ao meu ver, o presidente Lula deveria deixar de disputar a reeleição, mas isso não tem nada a ver com a sua idade, porque hoje a gente vê que, pelo menos publicamente, ele aparenta estar super bem de saúde e, como você mesmo mencionou, não existe uma limitação de idade para a disputa. Eu acho que a gente precisa de novos nomes para poder evoluir, para a gente poder voltar a ter um processo eleitoral que não seja marcado por paixões e sim por propostas. Eu adoraria ver isso acontecer em 2026. Fábio Piperno, o fato é o seguinte, né? Há muitas incertezas em relação ao cenário eleitoral, mas existe uma certeza única, né? Que Lula será candidato em 2026, até porque o PT não construiu uma outra candidatura, evidentemente. Claro que essa questão também de limitações, porque muitas vezes o político vira profissão, né? A política vira profissão. O próprio filho do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, há 28 anos ele era vereador, né? Quer dizer, então não existe uma limitação de vereador, a não ser a reeleição de qualquer forma, mas como é que você avalia também essa análise de fora em relação ao Brasil? Veja, em confronto a isso, ontem no jornal Valor Econômico foi publicado um ótimo artigo do diretor-geral da Eurasia Group, né? Uma entidade de notória reputação. E aí ele diz o seguinte, que se a gente pegar os índices de popularidade do presidente Lula hoje, e aí ele tira uma média, em relação às pesquisas dos grandes institutos, e chega lá um número de 46% de aprovação. Você pegar o Paraná, pesquisa um pouquinho menos, o Datafolha Quest um pouquinho mais, mas bate em 46%. E aí ele chega à seguinte conclusão. Segundo 700 cenários pesquisados, né, de muitas décadas para cá, em pouco mais de 70% deles, um político com esse nível de aprovação consegue a sua reeleição. Então, como é que alguém vai convencer um político que hoje é claramente o favorito a reeleição a renunciar a essa candidatura? É evidente que há argumentos de que, o governo poderia estar melhor, ter um personagem mais moderno, enfim, o presidente Lula é old school e tal, né? Já vem lá de trás, veja, ele disputou a primeira eleição para presidente no período de redemocratização lá atrás, em 1989. Aliás, boa parte do público se esquece que o Caiado também e vai ser candidato de novo. Mas, enfim, o fato é que o presidente Lula vem de longe e tal, então ele poderia tomar a iniciativa de falar, olha, chega, encerrei, vou apoiar alguém, mas é uma questão de foro íntimo.
E aí é óbvio que o ambiente vai ser polarizado, porque eu pergunto o seguinte: qual é o país do mundo hoje em que o ambiente político não é extremamente polarizado? Ué, entre democratas e republicanos, não é? Na França, nossa, na França toda hora, enfim, o governo cai, o primeiro-ministro cai. Então, é que aqui no Brasil a gente não se acostumou a essa polarização, porque isso é um fenômeno mais novo aqui, é mais recente aqui no Brasil. Mas é algo comum, a gente vai ter que se acostumar a isso, principalmente porque a gente tem alguns políticos extremamente carismáticos, né? Agora, não foi o presidente Lula que tentou rasgar a Constituição e atuar de forma golpista, né?